Nesses dias nós temos refletido muito na palavra do Senhor a respeito do tempo difícil que estamos vivendo, esse tempo de isolamento, de pandemia. E a palavra do Senhor tem nos edificado, a palavra do Senhor tem nos consolado. Nada, irmãos, como a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Eu quero convidar você para comigo nesses próximos dias, nessas próximas transmissões, comigo juntos, continuarmos a meditar na palavra do Senhor, mas agora de uma forma mais dirigida. O que eu quero dizer com isso? Nós estaremos refletindo, nós estaremos pensando, nós estaremos estudando alguns dos salmos que nós temos na palavra do Senhor. Quando nós olhamos o livro de Salmos, nós vamos encontrar salmos de alento, salmos de confissão, salmos que eram chamados também de peregrinação, porque eram cantados quando o povo ia para Jerusalém, ali adorar o Senhor. E há uma vastidão de salmos, do qual nós temos uma riqueza de mensagem, uma riqueza de revelação de Deus para a nossa vida. E eu quero convidar você a comigo, como eu falei agora há pouco, nesses próximos dias, nessas próximas transmissões, nós estudarmos alguns salmos da palavra do Senhor, salmos conhecidos, salmos que nós lemos geralmente na nossa leitura devocional, salmos que nós lemos na liturgia do nosso culto, salmos que nós temos até memorizados, ou todo, ou alguns versículos dele, ou um versículo. E estes salmos, eles são tão conhecidos, mas eu observo que poucas vezes esses salmos, eles são refletidos, eles são expostos, eles são explicados. E muitas vezes nós simplesmente não paramos também para meditar nesses salmos. Por isso que eu quero convidar você a comigo a estudarmos e a refletirmos no primeiro salmo desta série que estaremos fazendo durante este mês, que é o Salmo 23. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu posso comentar que com certeza que o Salmo 23 é talvez o salmo mais conhecido da palavra do Senhor. Até aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não professam o Senhor, já um dia ouviram este salmo. E eu gostaria com você refletir neste salmo, o Salmo 23. Então leamos a palavra do Senhor. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, sem ti nós nada podemos fazer, e se o Senhor não iluminar a nossa mente, nós não poderemos compreender a tua palavra e não poderemos viver essa palavra. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E assim como o salmista ora, Senhor, nós oramos também. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua palavra. Nós assim te oramos e agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. Como eu falei agora há pouco, este salmo, com certeza, é um salmo bastante conhecido. O Salmo 23. Lido na nossa liturgia, lido em momentos difíceis,
lido em momentos de funerais, proclamado em forma poética, muitas vezes, infelizmente, tido até como um tipo amuleto. Quantas pessoas têm a Bíblia aberta no Salmo 23, como se o Salmo 23, apenas a Bíblia aberta, servisse para espantar mal-olhado, maus espíritos e por aí vai. Este Salmo, ele não é só belo porque ele tem uma poesia bonita, ele tem uma expressão bonita, mas ele é belo porque ele nos retrata verdades eternas que nós precisamos refletir, que nós precisamos olhar com muito carinho, com muito cuidado e pedindo a Deus que Ele nos ilumine como nós oramos agora. E eu quero refletir com você neste salmo, principalmente na primeira parte, no dia de hoje. Este salmo ele pode ser dividido do verso 1 ao verso 3, depois apenas o verso 4, e então a terceira parte, o verso 5 e o verso 6. Então, como eu disse, nós vamos estar numa série de salmos. Alguns dos salmos nós estaremos vendo em um só momento. Alguns outros salmos nós estaremos dividindo pela riqueza que ele tem. E este Salmo 23 é um daqueles que, apesar de ser um salmo curto, de apenas 6 versículos, ele nos traz uma riqueza de informações que nós precisamos nos debruçar e beber deste salmo. Por isso que hoje nós não iremos vê-lo todo, nós vamos vê-lo apenas a primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 3, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O que estes versos eles nos trazem? Que verdades essas palavras nessa primeira parte do Salmo nos revela? E quando nós, irmãos, olhamos já para o primeiro versículo, olha o que diz aí, a primeira parte do versículo 1. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O que nós podemos ver atrás ou por trás deste pequeno verso? Primeiro nós podemos ver que esse texto, essa pequena expressão do Salmo, o Salmo de Davi, quando diz o Senhor é meu pastor, revela, irmãos, a nossa fragilidade e total dependência de Deus. Sim, revela a nossa fragilidade e total dependência de Deus. Por quê? Se o Senhor é meu pastor, então Davi está se comparando a uma ovelha. E quando nós pensamos na ovelha, a ovelha é um dos, ou podemos dizer talvez, o animal mais frágil que pode se conhecer. A sua visão é curta, a ovelha não sabe se defender, facilmente pode se perder, facilmente pode ser atacada. A ovelha é um animal extremamente frágil, extremamente dependente do seu pastor para ir, vir, para se alimentar. Ela não tem, vamos pensar aqui, uma certa autonomia. Ela é um animal frágil e totalmente dependente do pastor. Então, quando Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor, ele está dizendo que, se o Senhor é o seu pastor, ele é ovelha. E como ovelha, ele é frágil, ele é totalmente dependente de Deus. Irmãos, e é justamente isso que nós somos. Nós não somos fortes em nós mesmos. Nós não temos capacidade em nós mesmos. Nós não temos força em nós mesmos. Nós somos frágeis. Nós somos fracos. Nós muitas vezes nem sabemos como orar. Nós não sabemos como agir. A nossa vida é totalmente frágil. Seja a vida física, e aí está o vírus para nos provar isso,
seja a nossa vida emocional. Quantos estão sofrendo emocionalmente com isso e com outros problemas que muitas vezes surgem? Somos fracos espiritualmente porque não temos em nós mesmos, a parte da graça de Deus, forças de enfrentarmos as questões espirituais, o inimigo das nossas almas. Somos frágeis, somos totalmente dependentes de Deus, assim como a ovelha é dependente do pastor. Nós somos dependentes da ovelha, como ovelha, nós somos dependentes do Supremo Pastor. Então, esse texto aqui, ele nos mostra a nossa fragilidade, a nossa total dependência de Deus. Mas também nos fala a respeito de um relacionamento pessoal que precisamos ter com Deus. É interessante que Deus, ele é tratado, quando você vai olhar o todo do Antigo Testamento, como o pastor de Israel, o pastor do povo de Deus, aquele que guia o povo de Deus. Mas aqui, Davi não está falando que o Senhor é o pastor de Israel. Observou? Olha o que ele diz: o Senhor é o meu pastor. É o meu. Isso não é uma expressão egoísta da parte de Davi. De forma alguma. Nós podemos dizer: Cristo morreu por mim. Cristo se deu por mim. Porque foi isso sim que aconteceu. É uma experiência real com Ele. É uma relação pessoal com Ele. Davi sabia sim que Deus, ele era o pastor de Israel. Mas Davi, ele entendia e sabia que Deus não era apenas o pastor de Israel, era o seu pastor. Isso nos fala de uma relação pessoal, de uma relação íntima com Deus, de alguém que anda com Deus, de alguém que tem intimidade com Deus. E aqui fica-nos uma pergunta: será que nós podemos de fato dizer, como o salmista disse, como Davi aqui nos diz, o Senhor é meu pastor? Será que você pode usar o seu nome e dizer que o Senhor é o seu pastor, que você tem intimidade com Ele, que você tem comunhão com Ele, ou você conhece apenas o pastor teoricamente? Ou você apenas sabe teoricamente que Deus é o pastor da sua igreja, que Deus é o pastor do seu povo, que Deus é o pastor amado, mas Ele é o seu pastor? Você pode dizer: Ele é o meu pastor? Você sente isso na sua alma? Davi, com esse pequeno trecho aqui, ele nos revela que, como ovelhas, nós somos frágeis e totalmente dependentes do pastor, do Supremo Pastor. Esse pequeno trecho, Davi nos mostra que nós precisamos ter um relacionamento pessoal com o pastor. Mas também, irmãos, esse texto aqui nos mostra a grandeza do pastor. Porque olha o que o texto diz: o Senhor é o meu pastor. Vamos pegar do final. Quem é esse pastor do qual Davi diz que é dele? A resposta está logo no início do versículo: é o Senhor. Isso nos mostra que o Senhor, que é o pastor, ou o pastor que é o Senhor, não é qualquer pastor. É um pastor divino. É um pastor poderoso. É um pastor perfeito. É um pastor sem igual. É um pastor incomparável. É um pastor onipresente, que está em todos os momentos conosco. É um pastor que nos conhece. É um pastor poderoso. Ele não é qualquer pastor. Ele é o Senhor. Então, quando nós olhamos para esse pequeno trecho, e aqui, irmãos, nós podemos ainda nos debruçar por muito e muito mais tempo. Estou vendo apenas aqui alguns lampejos da beleza do que é este salmo, quando diz: o Senhor é o meu pastor. Essa pequena expressão revela a fragilidade
nossa como ovelha, a nossa total dependência, nossa, de Deus. Nos revela que precisamos ter um relacionamento pessoal com o pastor, porque Davi diz, o Senhor é o meu pastor. E também nos fala, esse pequeno trecho, da grandeza do nosso pastor, porque ele é o Senhor. Mas no primeiro versículo, Davi usa uma outra expressão, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E muitas vezes, infelizmente, este texto ou esta frase, ela é mal interpretada. Quantas pessoas, principalmente por causa da chamada teologia da prosperidade, têm usado esse versículo erroneamente? Então está dizendo que o Senhor é meu pastor. Se é o meu pastor, eu não vou ter falta alguma. Então eu vou reivindicar tudo o que eu quero a Deus, porque Ele é meu pastor e Ele prometeu que nada me faltará. Está faltando o carro 0 km, está faltando a bela casa ou a casa de praia, está me faltando isso, está me faltando uma veste de grife, de marca. Irmãos, com certeza não é isso que Davi está falando. Quando Davi diz aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nós precisamos primeiro entender o que não quer dizer isso. O que esse texto não quer dizer, o que esse texto não significa. Não significa que o Senhor vai ter que me dar todas as coisas. Não significa isso. Não é porque o Senhor é meu pastor, Ele vai ter que me dar todas as coisas, porque o texto está me dizendo que nada me faltará. Não é isso. Mas afinal de contas, o que é que o texto está nos dizendo? O que Davi está querendo dizer? Que o Senhor é o seu pastor, o meu pastor, e nada me falta. Ele está querendo dizer que, mesmo que algo me falte, eu não terei falta, eu não sentirei falta, eu não vou me desesperar por aquilo faltar. E qual é a razão? Porque o Senhor é que me satisfaz. É Ele que preenche todas as coisas. Vamos colocar da seguinte forma. Você pode ter tudo, mas se você não tem Deus como seu pastor, você não tem nada. Falta-lhe tudo. Mas se você tem Deus como seu pastor, aparentemente você pode ter nada, mas você não tem falta alguma, porque você tem Deus como seu pastor. Ou seja, Deus é que satisfaz o coração aqui do salmista. Deus satisfaz o coração da ovelha. O que a ovelha mais precisa, na verdade, não é o alimento. O que a ovelha mais precisa não é a proteção. O que a ovelha mais precisa é do pastor. Porque sem pastor ela não tem alimento, sem pastor ela não tem proteção. Por isso que o Senhor é o meu pastor. Quando Asaf, ele escreve o seu Salmo 73, Asaf, ele entra em um conflito porque ele não consegue entender, porque ele que está se consagrando ao Senhor, ele que está buscando ao Senhor, cada dia sofre, cada dia é afligido, como ele mesmo diz, e o ímpio prospera. Ele não entende isso, a sua mente, o seu coração entra em confusão, em conflito. Aí ele diz, até que entrei no santuário do Senhor e entendi o fim de todas as coisas. E lá no final do Salmo 73, olha o que então Asaf diz. Ele diz assim, quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Ele é a minha porção para todos sempre. Salmo 73, verso 25 e o verso 26. Olha a última expressão. Ele é a minha porção, ou seja, Ele é aquilo que eu necessito. Eu posso não ter riquezas, eu posso não ter prosperidade, pode me faltar a saúde, pode me faltar os bens, pode me faltar o sucesso, mas aquilo que eu preciso, eu tenho, que é o Senhor, que é o pastor. Por isso, nada me falta,
porque é Ele que me satisfaz, é Ele que é a minha porção. Sem Ele, realmente tudo me faltará, mas com Ele, nada me falta, porque Ele é que me satisfaz. É isso que o salmista está dizendo. Será que nós temos esta compreensão quando nós falamos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Porque às vezes você pode dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas está me faltando o alimento, está me faltando a saúde, está me faltando. E você pode ligar muitas coisas que estão faltando, mas como é que harmonizar isso com o texto bíblico? Porque o texto bíblico não está dizendo que você vai ter isso, aquilo, outro. Mas o texto diz que a única coisa que você precisa ter, que eu preciso ter, e que realmente precisamos, é do Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o salmista continua. Ele não para por aí. Ele vai então para o versículo 2. Eu quero que você me acompanhe. Quando ele diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso. E aqui a gente vai entender um pouco mais desse pastor. Primeiro nós vimos que esse pastor, ele é divino. O Senhor é o meu pastor. Mas esse pastor também, ele me satisfaz, porque diz, nada me faltará. Mas olha que o texto também nos mostra, que esse pastor, irmãos, é aquele que dá descanso à nossa alma. Eu vou repetir o versículo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. A ideia aqui, os comentaristas falam que era como campinas ou prados em que havia pequenas lagoas. Por isso que você tem aqui o termo pastos verdejantes, que eram campinas com uma relva baixa. E você tem também no versículo 2, águas de descanso, porque eram pequenas lagoas, né? Ou pequenos lagos em que as ovelhas poderiam refrescar-se e beber água. Ela não poderia, por exemplo, pela sua fragilidade, não poderia beber água de águas torrenciais, por exemplo, de uma cachoeira de águas corrente. Então a ovelha, como um animal extremamente frágil, ela é conduzida a pastos verdejantes, relva baixa, e lugares em que a água seja calma, para que ela possa descansar e beber. E o que nós podemos considerar aqui? O que nós podemos extrair desse versículo para a nossa vida? Irmãos, há dois aspectos aqui. O primeiro aspecto aqui é que o texto está nos falando que o Senhor nos dá descanso no tempo presente. Deus é o nosso pastor e como pastor, Ele nos dá alívio e descanso temporal das nossas tribulações. Não há um de nós que possa dizer que não tem tribulações. Não há um só. Alguns têm algumas tribulações um pouco mais elevadas, alguns têm outros menos elevadas, algumas tribulações mais intensas, outros menos intensas. Às vezes alguns têm algum tempo e outros não de tribulação. Alguns passam mais tempo ainda de tribulação do que o outro, mas ninguém pode dizer que nós não temos tribulações, que nós não temos lutas, que nós não temos aflições nesse tempo presente. E as aflições nesse tempo presente, essas tribulações, elas nos cansam. Elas roubam as nossas forças físicas, espirituais, emocionais, relacionais. Nós muitas vezes nos sentimos fracos diante dessas tribulações. Nós cansamos. E aqui que está uma promessa divina, é que o Senhor vai nos permitir sim passar por esses momentos, porque Ele disse, no mundo tereis aflições, mas olhe, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não desanimem. E mesmo em meio à tribulação, o Senhor nos dá descanso. Quando o povo estava no deserto, caminhando para Canaã Celeste, teve vários lugares difíceis deles passarem.
Mas o Senhor, na sua misericórdia, sempre providenciava também um local em que eles pudessem descansar, como foi em Elim. Então, o que esse texto está nos mostrando é que esse Deus, que é o nosso pastor, que é o nosso pastor divino, que é o pastor que nos satisfaz, Ele nos dá descanso neste tempo presente, quando nós estamos em tribulação. O Senhor Jesus diz assim: venham a mim, todos que estáis cansados, observe, cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão, presta atenção, descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observou as palavras de Jesus aqui? Ele faz um convite. Convite a quem? A todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E para que ele faz esse convite? Para dar justamente descanso. Por duas vezes nós vamos encontrar esta expressão desse texto. Eu vos darei descanso. Eu darei descanso. É isso que o nosso pastor faz. Quantas vezes nós estamos caminhando e estamos tão cansados dessa caminhada? É nesse momento, ou são nesses momentos, que o nosso pastor, o nosso bom pastor, o nosso supremo pastor, nos dá descanso. Eu não sei como você está vivendo. Talvez você esteja cansado. Cansado de anos de lutas, cansado de uma tribulação tão intensa que ele veio por esses dias. Saiba que você tem um pastor. E esse pastor, ele dá descanso, porque o texto nos diz que ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto às águas de descanso. Agora, esse texto, irmãos, esse versículo aqui, há um outro aspecto. Não apenas o descanso das tribulações do tempo presente. Porque o Senhor nos dá alívio, sim, Ele nos dá, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele lembra-se que somos pó, como diz o Salmo 103. Mas depois nós vamos enfrentar outra tribulação. E depois nós vamos encontrar outra dificuldade, outra luta. A nossa vida vai ser assim. Agora, isso não quer dizer que toda a vida vai ser assim. Um dia essas tribulações, um dia essas lutas irão cessar e teremos então assim descanso pleno. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Olha o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 até o versículo 17. Olha o que diz aí. Capítulo 7, do verso 13 ao 17. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Olha o que diz agora o verso 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Versículo 17. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará. Ele é o pastor. E os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Você observou o texto que foi lido? Principalmente o final. Diz que no versículo 17, ele apacentará, guiará as fontes e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, esse pastor supremo, irmãos, ele nos dá descanso das nossas tribulações presentes, das nossas tribulações temporais, mas também, um dia, ele nos dará
um descanso, um repouso permanente das nossas tribulações. Quando estivermos juntos no seu reino, e lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tribulação. Estaremos no descanso eterno do reino de Deus. Que promessa maravilhosa! Que promessa que nos enche a alma, que nos enche o coração. Saber que nós temos um pastor que cuida de nós, que nos dá descanso nas nossas tribulações, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde nós vamos, e então quando nós já estamos no limite, Ele chega e nos alivia a alma, nos dá descanso, nos dá o escape, para podermos enfrentarmos mais outra tribulação depois, e vai assim, vai até que um dia isso vai cessar, e Ele vai nos dar um descanso, mas não um descanso temporal, mas um descanso eterno no seu reino. E aqueles irmãos que já partiram e já estão com o Senhor, estes sim, já entraram no gozo do Senhor, já entraram no descanso do Senhor, já não mais são afadigados com as lutas, com as enfermidades, com as tentações, com o mundo, com o diabo, com a carne, já não são mais afadigados com isso, já não estão mais com a espada na mão lutando, porque eles agora já estão descansando no reino do nosso Deus. E quando Cristo voltar, não apenas eles, mas todos nós seremos reunidos para o descanso no reino do Senhor. Esse é o nosso pastor, que nos dá descanso das tribulações presentes, mas também um dia nos dará o descanso eterno. Esse texto nos mostra, meus irmãos, que esse supremo pastor, ele é um pastor divino. Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nos mostra que esse pastor é o único que pode satisfazer a minha e a sua alma. Por isso, nada me faltará, de nada sentirei falta, porque Ele é o meu pastor. Esse pastor é aquele que me dá descanso. Descanso no tempo presente e descanso na eternidade. Mas quando nós olhamos para esse texto, o versículo 3, nós aprendemos mais algo desse pastor. Olha o que diz o versículo 3. Ele refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Há uma outra tradução, uma tradução mais apropriada para o texto hebraico, quando diz assim: Ele revigora-me o vigor e me conduz em caminhos de justiça por amor do seu nome. A primeira expressão, Ele me revigora o vigor. O que é que isso nos está a nos falar? O que é que essa expressão está a nos dizer? Quando diz, Ele refrigera minha alma, ou melhor, Ele revigora-me o vigor, está falando de restauração. A ideia aqui é de trazer de volta a ovelha. Pode nos trazer a ideia do pastor que vai em busca da ovelha desgarrada, trazendo de volta ao redil, trazendo de volta ao rebanho, trazendo-a de volta para junto dele. Essa ideia de restaurar, porque esse texto, ou essa expressão aqui, revigora minha alma, ou refrigera minha alma, vai se repetir em outros textos do Antigo Testamento, em que a ideia é esta, em que o pastor ele traz de volta a sua ovelha, e olhe, ele traz de volta, ele revigora, ele restaura, e faz andar em caminhos de justiça, em veredas de justiça, ou seja, agora no caminho correto. Por quê? Porque estava dando o caminho errado. Que pastor é esse? Ele não abandona as suas ovelhas. Mesmo quando essas ovelhas, elas são rebeldes, e eu e você muitas vezes somos ovelhas rebeldes. Nos apartamos
da palavra do Senhor. E ao mesmo tempo, automaticamente, nos apartamos desse pastor. Mas ele não nos deixa lá. Ah, você quer ir? Tá, vá. Não. Ele é o pastor que ama as suas ovelhas. E ele vai em busca das suas ovelhas. Lembra lá daquela parábola que Jesus conta em Lucas 15, do pastor que deixou as 99 lá no aprisco e vai em busca de uma só ovelha. Mas por que ele vai em busca de uma só ovelha? Porque é a sua ovelha. Ele vai em busca porque ele é pastor, ele não é mercenário, como nós lemos no início dessa transmissão, em João capítulo 10. Se ele fosse mercenário, ele deixaria as ovelhas desgarradas mesmo. Para que ir atrás? Para que buscar a ovelha difícil? Mas porque ele nos tem como ovelha amada. Porque somos amados por esse pastor. Ele nos revigora o vigor, ele nos restaura, ele nos traz de volta. Você já observou, se você realmente é ovelha do Senhor, na sua caminhada cristã, quantas vezes você se desviou, não necessariamente indo para um mundão, mas você sabe que andou longe da comunhão do Senhor e de alguma forma, alguma coisa mudou seu coração, alguma coisa fez com que você voltasse. Foi o pastor lhe buscando, foi o pastor lhe restaurando, foi o pastor revigorando o seu vigor e fazendo você e eu andarmos em caminhos, em veredas de justiça. É este o sentido aqui. Mas também pode ter o sentido de restaurar as nossas forças. Porque muitas vezes nós estamos fracos espiritualmente, fracos psicologicamente, fracos emocionalmente. E precisamos da restauração do Senhor. E esse texto é isso que está nos dizendo. Ele revigora o vigor. Revigora as forças para continuar a caminhar. Note que revigorar o vigor não está desassociado ao caminhar nas veredas. O texto aqui nos diz que ele revigora o vigor e guia essas ovelhas. Então elas agora, se ele guia, ela tem que caminhar. Se ela tem que caminhar porque ela foi restaurada, ela foi revigorada. Eu não sei como você se encontra nessa transmissão. Talvez você se encontre sem vigor, sem forças para caminhar, sem forças espirituais. Você não tem força nem para orar. Você não tem força nem para ler a Bíblia. Você não tem força nem para buscar o Senhor. Você não tem forças emocionais para enfrentar a situação. Seu coração está cheio de temor. Não há vigor em você. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, que o Senhor é o seu pastor. É Ele que satisfaz. Nada mais desse mundo pode satisfazer a sua alma, senão o Senhor. E esse Senhor, que é o único que pode lhe satisfazer, Ele lhe dá descanso nesse tempo presente. Mas Ele não apenas dá descanso, Ele também revigora o vigor. Talvez você esteja sem forças, mas saiba que aquele que é o seu pastor, Ele está aí junto de você para revigorar o seu vigor. Para que agora você possa continuar a caminhar e caminhar em pastos verdejantes, não apenas, mas caminhar em veredas de justiça. É interessante que o salmista disse isso aqui, que Deus faz isso, não é porque nós somos uma ovelha, não. Porque se nos afastamos dele, se muitas vezes nem queremos buscá-lo, é porque não somos tão bons, irmãos, somos fracos.
somos pecadores. Mas olha o final do versículo 3. Revigora, vou ler todo o versículo 3. Revigora-me o vigor e conduz-me por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Esse pastor é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Ele não faz porque somos merecedores, mas Ele faz por amor a Ele mesmo, por amor do seu nome, por causa da sua aliança que fez conosco por meio de Cristo Jesus, por causa da sua promessa, por causa da sua fidelidade, é que Ele faz isso conosco. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu queria que essa verdade queimasse a sua alma. Eu oro para que o Espírito Santo esteja abrindo a sua mente, o seu coração, e você entenda isso. Que o Senhor é que lhe satisfaz, você não precisa de mais nada. Eu e você precisamos apenas do Senhor. E esse Senhor que satisfaz, Ele é tão grande, Ele é tão supremo, que Ele nos dá descanso no tempo presente, nos dará descanso eterno, findando as nossas tribulações, mas ainda no tempo presente. Ele nos revigora o vigor, nos trazendo para perto dele, se nos afastamos, e nos revigora o vigor, nos dando ânimo para continuar a caminhar, mas não porque mereçamos, mas por amor do seu santo nome. Que pastor maravilhoso, que pastor grandioso, que pastor supremo é o nosso pastor. É o meu pastor, é o seu pastor. Que lições nós podemos aplicar para as nossas vidas, trazer para as nossas vidas nesse trecho aqui? Primeiro, é que não basta conhecer o Salmo do pastor, é preciso conhecer o pastor do Salmo. Não basta conhecer o Salmo do pastor, é preciso conhecer o pastor do Salmo. Tem muita gente que conhece este Salmo, e se você perguntar até para alguém que não é crente, é um ímpio, um pecador, e dizer assim, olha, você já ouviu falar do Salmo 23? Provavelmente ele vai dizer assim, o Salmo do pastor. Ele conhece o Salmo do pastor, mas a questão é se ele conhece o pastor do Salmo. E a pergunta é, você conhece o pastor do Salmo? Mesmo você que já é crente, mesmo você que já serve ao Senhor, mesmo que você já faz parte do rebanho de Deus, que é ovelha desse pastor, mas você já o conhece a ponto de dizer, o Senhor é meu pastor, é Ele que me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Família é bom, marido é bom, mulher é bom, filhos são bons, prosperidade, trabalho, tudo isso é bom. Mas nada vai lhe satisfazer se o Senhor não for o seu pastor. Então você pode dizer, o Senhor é o meu pastor, Ele me satisfaz. Você pode dizer como o salmista Asaf, Ele é a minha porção e não preciso de mais nada. Segunda aplicação que nós podemos fazer aqui é justamente essa da satisfação. Às vezes, irmãos, por causa de um mau ensino, nós interpretamos tão errado esse texto, que se o meu pastor nada me faltará, e muitos crentes vivem numa frustração, porque faltam-lhe as coisas, e ele diz, mas cadê o Senhor? Porque o Senhor é meu pastor, por que está me faltando isso? Mas não é isso que está dizendo o texto. O texto está dizendo que a sua satisfação está apenas em Deus. Há um hino antigo, um canto antigo que diz que Cristo, que é o nosso pastor, satisfaz minha alma. Só Ele. Saiba que o seu pastor divino, Ele é perfeito. Lembra lá do início? O Senhor Deus, poderoso, Criador, Ele sim é o seu pastor perfeito, que está presente, que está próximo, que lhe dá descanso, que lhe dá vigor para continuar. Mas esse texto também fala para você, que ainda não teve um encontro real com o pastor das nossas almas, o Senhor Jesus.
Lembra do início da nossa transmissão? Jesus disse: eu sou o bom pastor. Não há outro pastor como ele. E porque ele é o pastor? Porque ele não apenas cuida de nós, e cuida muito bem, mas porque ele deu a vida por nós. E a pergunta para você é a seguinte: você já é ovelha desse pastor? Não de um pastor terreno. Não estou falando de mim ou de outros pastores. Estou falando do pastor Jesus. Do bom pastor. Esse bom pastor é este pastor do Salmo. Você já é ovelha dele? Se você está me ouvindo, você precisa urgentemente ser ovelha dele. Porque um dia ele virá. E o texto nos diz, a palavra de Deus nos diz, que ele virá não mais para morrer, porque ele já morreu por causa dos nossos pecados, mas ele virá como juiz. E diz o texto que ele vai separar ovelhas e bodes. As ovelhas para entrarem no seu reino, e os bodes, que não são suas ovelhas, para a condenação eterna. Você já é a ovelha do Senhor? Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Escute o chamado do bom pastor. Escute ele chamar o seu nome. E venha para ele. E venha fazer parte do rebanho de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que este bom pastor tome conta do nosso coração. Seja motivo da nossa canção. Seja a alegria da nossa alma. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra. E nós queremos te pedir que o Senhor nos faça compreender e nos faça refletir. Teu Espírito continue a ministrar aos nossos corações esta palavra. Que vidas tenham sido edificadas e transformadas pelo poder dessa palavra, sabendo que o Senhor é o supremo pastor. Nós assim te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.